Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Querido amigo, que bom estar com você. Estamos iniciando mais uma vez um programa da série Através da Bíblia. Desejo a você e a toda a sua família as mais preciosas bênçãos do nosso Senhor. É um prazer estar com você nesse encontro em que temos estudado a Bíblia Sagrada. Como temos repetido para nós, é muito bom saber que você está dedicando um tempo específico para a meditação nas coisas de Deus. No início desse programa, eu quero convidá-lo para a conversa de hoje que teremos com um irmão lá da cidade de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Ele diz o seguinte: parabenizo esse maravilhoso ministério através da Bíblia. Eu sou ouvinte do programa e o encontrei meio por acaso. Eu tenho a dizer que esse programa me traz muita paz e com ele aprendo e entendo a palavra de Deus que tem operado maravilhas na minha vida. Querido amigo, muito obrigado mesmo por suas palavras. Quanto ao que você nos escreve, pode contar conosco, nós estaremos orando por você. Conte com o nosso apoio. Nós vamos colocar diante do Senhor, nos nossos pedidos, nas nossas orações, os seus pedidos também e os seus agradecimentos. Você sabe, eu creio que você sabe a distinção entre louvor e adoração. Louvamos a Deus por aquilo que Ele faz por nós, mas o adoramos por aquilo que Ele é. Por isso, então, eu quero te convidar para orar e quero fazer isso junto com você que está me ouvindo agora, para falarmos com Deus. Deus querido, Pai de amor, chegamos à Tua presença, Senhor, reconhecendo a Tua soberania, o Teu poder, a Tua onisciência. Reconhecemos, Senhor, que Tu sabes todas as coisas. Conheces o nosso andar, conheces o nosso deitar, sondas o nosso coração, e sabe como estamos agora, por exemplo. Quais são as nossas desventuras, quais são as nossas dificuldades. Senhor, Tu sabes o quanto nós te amamos, o que vai no nosso coração em relação ao Senhor. Por isso, Pai, nós queremos te louvar agora, porque o Senhor tem sido bondoso e misericordioso, e diante disso é que nós podemos chegar à Tua palavra, estudá-la, e ouvirmos a Tua voz para nós. Por isso nós pedimos a Tua iluminação, a presença do Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, como é bom podermos contar com a companhia constante do Senhor Jesus. Concorda comigo? Hoje eu gostaria de conversar um pouco mais com você a respeito da tensão que temos de adequar a nossa mensagem, a mensagem bíblica, de tanto tempo atrás, aos nossos dias. Você se lembra que nós dissemos no último programa que temos sido chamados para sermos pontífices, isso é, construtores de pontes, ligando o mundo bíblico ao mundo contemporâneo, unindo o ontem ao hoje. Pois bem, vamos desenvolver um pouco mais esse assunto, pois ele nos mostra a necessidade de estudarmos profundamente a palavra de Deus para vivermos e testemunharmos das verdades do Evangelho para os nossos amigos, para o homem moderno. As próprias expressões o cristão contemporâneo e o cristianismo contemporâneo, muitas vezes elas causam uma sensação negativa em muita gente que ouve. Eu quero te dizer por quê. Sabe por quê? Porque parece um antagonismo, parece ser contraditório. Como pode o cristianismo ser considerado contemporâneo? Será possível o cristão ser atual e moderno? A fé cristã não é uma fé antiga. Jesus, o iniciador do cristianismo, não viveu e morreu há mais de 2000 anos. Será que o cristianismo ainda tem valor para os nossos dias, para os homens e mulheres de hoje? Essas perguntas muitas vezes são feitas
por aqueles que não creem. Quando nos deparamos com essas e outras questões, temos que encará-las com coragem e temos que respondê-las com inteligência. Por isso, o meu propósito é responder alguns desses argumentos contraditórios ao valor do cristianismo para os nossos dias. Nós vamos demonstrar que esse negócio de cristianismo contemporâneo existe mesmo. Não é uma nova versão do cristianismo que queremos inventar. Não é isso, não. É um cristianismo bíblico, ortodoxo, histórico e original. É um cristianismo sensivelmente relacionado com o mundo de hoje. Um cristianismo pronto a atender às necessidades do homem de hoje. Temos que entender e aceitar o fato de que o cristianismo é histórico, mas, ao mesmo tempo, ele é contemporâneo. Agora, o que a gente quer dizer com isso? Perceba o seguinte: é necessário reafirmar, sem nenhum pedido de desculpas, que o cristianismo, a nossa fé, é de fato uma religião histórica. O cristianismo tem uma razão muito mais forte para afirmar que é histórico. Veja só, além do Antigo Testamento apresentar o Deus dos patriarcas, ele apresenta o Deus da aliança. Aliança que se renovou a cada geração. Deus não é só o Deus de Moisés, mas ele é também o Redentor que libertou Israel do Egito, que falou com Moisés no Monte Sinai, o Deus que abriu o Mar Vermelho. Deus não é só de Davi, mas é o Deus cuja presença estava na arca e que não permitiu a Davi construir o templo, mas concedeu esse privilégio a Salomão. Na verdade, Deus fez questão de providenciar elementos bem marcantes para que todos nós, para que o povo se lembrasse dele e das suas maravilhosas ações. E ao chegarmos aos tempos do Novo Testamento, encontramos ainda o memorial da ceia do Senhor para todos nós cristãos, assim como era a Páscoa para os israelitas. Com esses marcos, as lembranças desses eventos voltam novamente à mente daqueles que os praticam, abençoando e alegrando as suas vidas. A nossa fé não se baseia em lendas, contos de fadas ou em mitos. Não, a nossa fé se baseia em fatos reais, em eventos concretos, em eventos históricos. Mas isso que é bênção para aqueles que creem, trazem para outros algumas dificuldades. Uma vez que faz tanto tempo que esses eventos aconteceram, o enorme abismo entre o ontem e o hoje não pode ser bem entendido e aceito pela geração mais nova. Muitos jovens dizem abertamente que não se interessam pela história passada. O que vale para eles é a história deles, é o presente, é o dia de hoje. Todavia, o mais grave é que as gerações atuais não acreditam mais nas verdades do cristianismo. Não veem mais valor no cristianismo para hoje. O problema para alguns é não acreditar na mensagem cristã. É duvidar do seu valor para os nossos dias. Você consegue perceber? Essa é uma questão muito séria. Alguns dos mais jovens dizem que o cristianismo era uma religião palestina, era uma religião primitiva, com pelo menos 2000 anos de distância. O que esse tipo de religião poderia trazer de benéfico ao emocionante mundo de hoje, com seus ônibus e viagens espaciais? Que proveito nós, que vivemos numa época em que os astronautas saem das suas naves lá no espaço para arrumarem e voltarem novamente com segurança à Terra? Sim, que proveito o cristianismo pode trazer à nossa geração? Olha, não pense que eu estou sendo alarmista, não. Podemos perceber uma sensação de que o cristianismo é alguma coisa muito passada e sem valor algum para o homem de hoje. Em quase todos os lugares nós encontramos esse tipo de pensamento. Nas faculdades, nas escolas, nas universidades. Essa é uma situação muito delicada. Será que você, que está me ouvindo agora, já não ouviu opiniões desse tipo? Com certeza. Será que você mesmo já não se questionou sobre o valor da nossa fé, da fé evangélica, para os seus próprios problemas? Temos que refletir, pensar e responder com sabedoria. Temos que fazer isso com firmeza
E a resposta é a reafirmação de que cremos que Deus continua a falar ainda hoje, com o homem de hoje e de todas as épocas, através daquilo que ele já falou, isso é, a Bíblia Sagrada. Ela é uma mensagem viva, ela é uma mensagem com valor e relevância eterna, portanto, com valor para o mundo de hoje. O lugar das nossas Bíblias é em nossas casas, o lugar dela é em nossas escolas, para que a estudemos. O lugar dela é em nossas mãos, para que possamos manuseá-la. O lugar dela é em nossas mãos, para que possamos estudá-la. Devemos crer que, embora tenhamos um mundo mais complexo do que o antigo, o ser humano permanece hoje com algumas características iguais às dos nossos antepassados. Assim, a palavra de Deus continua e continuará a ser uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, concorde comigo, eu acho que você poderá concordar. O que alguns dizem é que o que nos resta fazer é atualizarmos o Evangelho, é modernizarmos o Evangelho. Você concorda com isso? Cuidado com isso. Essa é uma colocação muito perigosa. Eu não concordo. Corremos o risco de tentar reformular o Evangelho adaptando-o ao mundo e à mentalidade de hoje. Cuidado com isso. Corremos o risco de tornar o Evangelho muito light e tornarmos o Evangelho irreconhecível. Alguns têm tentado modernizar a Jesus, fazendo Jesus mais aceitável às nossas mais novas gerações. Mas veja só, corremos o risco de desfigurar tanto a pessoa de Jesus que ele passa a ser apenas um homem qualquer. Ele passa a ser irreconhecível. Corremos o risco de diluir tanto o Evangelho que a sua mensagem não provoque mais transformações. Embora vivamos nos dois mundos e devemos aproximá-los, temos que manter a fidelidade com as Escrituras Sagradas. Uma das principais razões para essas tentativas desastradas de adequarmos a figura de Jesus e as suas divinas palavras é que temos ouvido com muito exagero, com exagerada atenção, as vozes contemporâneas, ao invés de atentarmos para a palavra de Deus. A busca pela relevância torna-se tão impetuosa que nos sentimos obrigados, que temos que nos render a ela, e não consideramos esse custo. Nesse aspecto, tem-se cometido dois erros. Veja só, o primeiro erro é o conformismo ou a acomodação. Alguns cristãos raciocinam como nas empresas e tentam transformar a verdade do Evangelho em alguma coisa aceitável a essa geração. Procuram transformar o Evangelho e assim entregar ao mercado um produto popular, aceitável, que dê lucro. São aqueles que desejam acomodar ou conformar o Evangelho ao entendimento do homem moderno. Esse é um grande erro. Mas, veja só, também por outro lado, temos um outro erro, que é o extremo oposto desse. E aqui, nesse outro erro, pode-se praticar o escapismo, ou então a irrelevância, que na verdade é um afastamento das questões atuais e uma fixação nas histórias bíblicas, nos eventos passados, sem a preocupação com a realidade que atinge o nosso dia a dia. Eu vou explicar. Alguns cristãos fazem uma leitura incorreta da palavra de Deus, que é viva e eficaz para todas as épocas. Sem compreensão adequada, eles não mostram o seu valor, o valor da Bíblia, para os nossos dias. Na verdade, o que estão fazendo é procurando na Bíblia uma maneira de escapar das sérias questões éticas dos dias de hoje. E assim, eles estão passando uma mensagem de que o Evangelho é irrelevante. Essas são duas posturas radicais. Esses são dois erros que devem ser eliminados. Como se diz, de uma forma contundente, mais importante do que perguntar o que o homem moderno tem a dizer à igreja, é perguntar o que a igreja
tem a dizer ao homem moderno. E com certeza, a palavra de Deus, que é o instrumento da igreja, tem coisas muito sérias a dizer ao homem moderno. Como povo de Deus, nós temos que reconhecer que vivemos num mundo que nos odeia. Nós somos bombardeados constantemente a nos conformarmos, a nos amoldarmos aos padrões e às questões dos dias atuais. Mas esquecemos que, através da palavra de Deus e principalmente do Novo Testamento, nós somos exortados a não nos conformarmos, a não tomarmos a forma desse mundo. Você se lembra de alguma coisa? Você já ouviu esse texto? As palavras de João são muito importantes. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Essas passagens, essas palavras estão em 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 17. São palavras claras e objetivas. E o que dizer das palavras do apóstolo Paulo? Lá na carta de Romanos, ele diz o seguinte: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. De fato, nós somos exortados a não nos envolvermos com o mundo, a não nos adaptarmos ao mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por outro lado, você deve se lembrar das palavras de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Você se lembra? Mas ainda temos mais umas outras palavras de Jesus no livro de João. Jesus disse: não peço que os tires do mundo. Ele disse também: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Como conciliar essas verdades? Como nós devemos agir? Qual é o significado dessas verdades? O significado dessas palavras é importante. Devemos entendê-lo corretamente. Como cristãos, estamos colocados no mundo para mostrarmos a realidade do reino de Deus. Estamos aqui para sinalizar, para demonstrar que o reino eterno já está entre nós. O testemunho é esse. Os homens têm que saber. Jesus veio para trazer a salvação e isso implica que Deus quer manter comunhão com a raça caída. O reino de Deus é a sua vontade de reinar e dominar sobre as nossas vidas, sendo Ele o nosso Deus e nós o seu povo. Você consegue perceber que missão tão gloriosa é essa? Eu e você somos chamados para testemunharmos essa antiga mensagem e proclamá-la aos homens de todas as épocas. Mas surge uma pergunta: como ser pontífices? Como construir pontes entre o mundo bíblico e o mundo atual? Como transmitir essa antiga mensagem com relevância? Será que conseguimos resumir em poucas palavras a mensagem que pretendemos transmitir aos nossos amigos e parentes? Será que conseguimos responder de forma resumida e de forma simples e clara a pergunta que os homens de hoje nos fazem? Veja só, você pode me dizer por que razão eu devo estudar a Bíblia com você? Ou então, alguém pode perguntar: o que é que você tem aprendido de bom com o estudo da Bíblia? Será que nós conseguimos responder? Como nós vamos mostrar a relevância, o valor do Evangelho para o mundo de hoje? Eu quero responder essas perguntas agora, indo já para o final do nosso programa, dizendo o seguinte: essa resposta é a contextualização, isso é, devemos trazer a mensagem do Evangelho para os nossos dias. Trazer a mensagem do passado para o presente. A contextualização é a construção de pontes que une o mundo bíblico com o mundo atual. Sem essa contextualização, sem atravessarmos essas pontes, não alcançaremos o nosso amigo ou o nosso parente de uma maneira significativa no meio dos seus problemas. É bom entendermos direito o significado dessa palavra.
Contextualização é a ligação da mensagem bíblica com a realidade dos dias atuais. Contextualizar é atualizar a mensagem do texto bíblico, tornando-a relevante ao nosso momento. Alguém já disse que depois de muito estudo, se descobrirmos o significado original da passagem bíblica, conseguimos completar mais da metade da nossa tarefa de conhecermos a Deus e a sua vontade. Contextualizar, então, é unir os dois mundos, com o nosso estudo, com a nossa pesquisa, com a nossa vida. O nosso estudo, então, se tornará valoroso, útil e, com certeza, será relevante para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Ele se tornará um alimento saudável para matar a fome espiritual, esperança para o desespero, respostas corretas para os questionamentos e conforto e consolo para as aflições diárias. Esse é o nosso desafio. É necessário, ao estudarmos a palavra de Deus, considerar a existência dessas diferentes épocas e diferentes culturas. É necessário reconhecermos que as pessoas daqueles tempos eram diferentes e pensavam de uma outra maneira da nossa de hoje. Somente quando estudarmos as realidades do passado e conhecermos bem a nossa situação atual, é que tornaremos a mensagem bíblica atual e relevante, compreensível e desafiadora, clara e aplicável. Querido amigo, considere comigo o seguinte: nenhuma outra literatura dá base sólida à vida humana do que a mensagem autoritária da palavra de Deus. O ideal de um estudo bíblico é que a palavra de Deus fale, ou melhor, que Deus fale através da sua palavra. A Bíblia como um todo, bem como muitas das suas partes tomadas em separadas, podem ser perfeitamente enquadradas como tal. Não é uma grande literatura apenas, mas em alguns casos ela é incomparavelmente importante. Ela é o retrato realístico do homem que o próprio homem jamais produziu. O estudo é também profundo e radicalmente relacionado com o homem, a sua necessidade, a sua redenção, sendo que a sua suficiência depende da compreensão profunda, certa e verdadeira do estudante relativamente à situação de nós, seres humanos. Mas é bom lembrar que não será na sabedoria ou na capacidade individual de cada um de nós que encontraremos as respostas para os grandes anseios da alma humana. De certa maneira, quanto mais conhecermos um determinado texto bíblico e nos identificarmos com ele, melhor conseguiremos usá-lo com eficiência na construção de pontes entre o mundo bíblico e o mundo atual. Quanto mais nos envolvermos com a palavra de Deus, mais teremos condições de fazer a devida contextualização dos princípios extraídos das antigas páginas bíblicas com as realidades evidentes do mundo contemporâneo. Sendo a Bíblia Sagrada a fonte dos textos que servirão de base para os nossos estudos, devemos lê-la diária e constantemente. Para sermos relevantes pontífices, isso é, para sermos valorosos construtores de pontes, necessitamos seguir a orientação do salmista, e não apenas ler e estudar, mas termos prazer na lei do Senhor e na sua palavra meditar de dia e de noite. Quanto maior for a nossa identificação com a Bíblia, mais conseguiremos encontrar boas respostas para as nossas próprias necessidades. Para os anseios do mundo, nós precisamos da palavra de Deus. Para os nossos anseios, precisamos da palavra de Deus. Tanto ontem como hoje, a palavra de Deus tem um valor eterno. Para que a Bíblia possa alcançar aqueles a quem desejamos ministrar, é necessário, primeiramente, que ela nos alcance. Ela tem que fazer efeito em nossas vidas, para que então, depois de termos vidas transformadas, podermos passar adiante os seus princípios e o seu valor. Estamos chegando ao final de mais um programa, e eu espero que nesse programa você tenha percebido mais uma vez o valor que temos de estudar a Bíblia, aplicá-la em nossas vidas, para que a palavra de Deus, antiga, já dita há tanto tempo atrás, tenha valor e pertinência para o mundo de hoje. Esperamos encontrá-lo no nosso próximo programa. Queremos
pedir a bênção de Deus sobre você e toda a sua família. Até mais. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado expirou na cruz, e por graça sem igual